Olá, pessoal! Eu sou a professora doutora Lorane Admelim e hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo de Química Farmacêutica sobre otimizar a interação do fármaco com o álcool. Nesta aula de hoje vamos falar especificamente sobre planejamento de fármacos baseado na estrutura. Se interessou? Então, antes de ir para a aula, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Vamos dar uma força para a professora? Agora vamos para a aula. Continuando nosso conteúdo de planejamento de fármacos focado na otimização da interação do fármaco com o álcool, a nossa aula de hoje vai falar sobre planejamento de fármacos baseado na estrutura. Qual que é a estratégia utilizada nesse planejamento? É realizar o planejamento do fármaco com base nas interações entre a molécula, entre o protótipo e o sítio de ligação. Então, qual é o procedimento que deve ser utilizado no planejamento de fármacos baseado na estrutura? Podemos seguir essas etapas, cada pessoa, cada pesquisador, cada indústria pode alterar um pouquinho, mas de uma forma geral seria isso, tá bom? Então, primeiro eu tenho que cristalizar a proteína-alvo com um ligante. É importante também lembrar que até agora nós falamos de planejamento de fármacos falando sobre essas otimizações todas que nós apresentamos para vocês, todas elas foram baseadas no ligante. Tá? Então, tudo foi baseado na estrutura do protótipo, né? Então, nós não conhecemos a estrutura do álcool. Nós vamos conhecer essa estrutura depois na hora de testar, ok? Mas eu também posso fazer esse planejamento conhecendo a estrutura do meu alvo. Tá? E isso, às vezes, torna esse planejamento um pouco mais interessante, porque você começa a fazer esse planejamento já reconhecendo aonde aquela molécula pode interagir, tá? Então, também é uma estratégia muito utilizada, ok? Então, quando você não conhece, você não tem a estrutura do alvo e quando você ela não está depositada em um banco de dados, você primeiro precisa cristalizar essa proteína, tá? Com um ligante, ou seja, na forma de um complexo. Depois disso, adquirir a estrutura por cristalografias de raio-x, fazer o download por um computador para realizar o estudo de modelagem molecular, tá? Então, isso é muito utilizado quando nós já conseguimos identificar, já selecionamos o alvo, tá? Então, eu posso ir lá num banco de dados e fazer o download dessa estrutura, ok? Ou, se eu não tenho essa estrutura, eu vou cristalizar e vou obter essa estrutura e posso, em seguida, depositar lá nesse banco de dados. Depois, eu posso identificar o sítio ativo para saber aonde esse ligante ele vai estar posicionado nesse meu alvo, nesse meu receptor, nessa enzima. Essa identificação ela pode ser feita de diversas formas, em estudos experimentais, mas também utilizando ferramentas computacionais que nós chamamos de in silico. Identificar as interações entre o ligante e o alvo, tá? Isso também pode ser feito utilizando as ferramentas computacionais. Identificar as regiões vazias para interações extras. Isso é importante porque lembra que nós falamos de outras estratégias, de várias estratégias para otimizar essa interação? Só que quando eu faço esse estudo, antes de planejar o meu fármaco, eu também vou economizar tempo, né? Se eu tenho já essa estrutura, aí eu vou conseguir identificar quais são as regiões que não estão sendo utilizadas na interação e já começar a desenhar a minha molécula para ocupar essas regiões também, tá? Como eu estou trabalhando com um complexo, ou seja, eu estou trabalhando com uma macromolécula e uma micromolécula, o ligante e o alvo, então eu vou remover esse ligante do sítio ativo utilizando ferramentas computacionais, ou seja, in silico. Vou ajustar os análogos, ou seja, eu vou tentar colocar esses análogos que eu produzi através de todo esse estudo, vou tentar colocar esses análogos lá dentro do sítio ativo, utilizando ferramentas in silico para testar essa capacidade de ligação, identificar os análogos mais promissores, isso é importante, né? Que aí eu vou selecionar aqueles que conseguiram se encaixar da melhor forma.
Depois eu vou sintetizar essa molécula e testar a sua atividade, ou essas moléculas e testar as suas atividades, e cristalizar um análogo promissor com a proteína-alvo e repetir todo o processo, tá bom? Então, isso faz com que eu planeje uma molécula um pouco mais direcionada para o alvo que eu estou estudando, ok? Quando eu conheço, obviamente, essa estrutura, tá? Bom, então aqui, quando eu vou começar esse processo de cristalizar, quando eu vou começar toda a identificação desse meu alvo, então eu tenho aqui somente o meu alvo, depois que eu insiro o meu ligante, né, vou ter algumas alterações em relação às cadeias laterais dos resíduos de aminoácido, aí vai ser permitido eu começar, como se eu pudesse um zoom, né, identificar quais são os resíduos de aminoácido que estão interagindo com esse meu ligante. Aí eu começo a identificar o quê? As interações. Quais são as interações que estão sendo feitas com esse meu ligante, tá bom? E quais são os resíduos de aminoácidos que estão fazendo parte dessas interações, ok? Existe também o planejamento de fármacos de novo. E o que é esse planejamento? É o planejamento de agentes inovadores com base no conhecimento do sítio de ligação do alvo. Observem que antes eu tinha que conhecer a estrutura, tá? E depois eu ia conhecendo o ligante, né, onde ele estava interagindo e ia promovendo as modificações e ia produzindo os análogos. Bom, então qual é o procedimento nesse planejamento de fármacos de novo, né? Então é cristalizar a proteína-alvo com o ligante, adquirir a estrutura por cristalografia de raio-x, em seguida fazer o download para o computador para realizar esse estudo de modelagem molecular. Às vezes essa estrutura já está lá depositada, então eu posso pular essas duas etapas aqui. Identificar o sítio de ligação, remover o ligante, né, utilizando ferramentas em sílico, identificar potenciais regiões de ligação no sítio ativo, então eu vou conhecer especificamente o sítio ativo, que é onde eu quero que essa minha molécula vai interagir, criar um protótipo para interagir com o sítio ativo, isso é importante. Em seguida eu vou sintetizar esse protótipo e testar a sua atividade. Depois eu vou cristalizar o protótipo com a proteína-alvo e identificar suas interações. E depois que eu vou planejar, né, vou otimizar pelo planejamento de fármacos baseado na estrutura. Então, eu posso iniciar por aqui, tá? Desenhar esse protótipo, identifiquei as melhores interações, aí eu vou cristalizar, aí eu vou iniciar o planejamento de fármacos baseado na estrutura, porque eu já conheci o meu sítio de ligação, então eu já sei quais são as regiões importantes para realizar a interação, quais são as regiões importantes para que eu tenha a atividade daquela minha molécula, tá? Uma outra estratégia é o planejamento de fármacos multi-alvo, ou seja, nós sabemos que várias doenças elas têm um processo fisiopatológico muito complexo e várias enzimas ou vários receptores, vários alvos, né, importantes, eles estão envolvidos nesse processo. Certo? Então, eu posso desenhar fármacos que podem atuar em 2 alvos ou em 3 alvos, ok? Isso faz com que um paciente que tem aquela doença, que tem que tomar 2, 3, 4 medicamentos, ele passe a tomar só um, tá? Que já vai interagir com 2 alvos. Isso facilita, inclusive, na adesão ao tratamento, correto? Então, temos, lógico, né, que observar, temos que pensar nesse planejamento de moléculas multi-alvo, porque às vezes eu posso estar tornando essa molécula um pouco mais complexa, uma vez, né, que eu posso aumentar essa estrutura química, assim como eu também posso transformar essa molécula um pouco mais flexível, caso ela tenha muitas ligações rotacionadas, tá? Então, também é uma estratégia interessante, sim, ela é muito estudada, porém, eu tenho que ter bastante atenção, tá? Um exemplo desses fármacos, né, multi-alvo, nós podemos observar aqui a rivastigmina, que é uma molécula que tem ação, né, inibidora da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase ela está diretamente envolvida, diretamente relacionada com o processo fisiopatológico da doença de Alzheimer, tá? Então, o alvo dela é a acetilcolinesterase. E aqui eu tenho a rasagilina, que tem como alvo a monoaminoxidase B. Então, ela está mais envolvida no processo relacionado à doença de Parkinson, por exemplo, tá? Mas também a monoaminoxidase, ela também é estudada para a doença de Alzheimer. Então, quando eu identifico quais são
as regiões farmacofóricas, né? Eu consigo identificar o padrão farmacofórico dessa molécula e da outra molécula, eu consigo, de repente, unir essas duas moléculas e fazer com que uma única molécula, que nesse caso aqui é a ladostigil, consiga interagir com dois alvos. Observem que o que está em azul, né, é o que é semelhante nas duas moléculas, tá? Como se eu estivesse, né, unindo essas duas moléculas, fazendo a interseção dessas duas moléculas. Com isso, eu tenho uma molécula que consegue interagir tanto com a acetilcolinesterase quanto com a monoamina oxidase, tá bom? Isso é uma estratégia muito interessante, ela é muito utilizada, muito estudada, inclusive no nosso laboratório, em que nós planejamos fármacos para a doença de Parkinson e doença de Alzheimer, nós utilizamos muito essa estratégia, tá? Como vocês sabem, o nosso livro referência é o Patrick. Esse conteúdo está no capítulo 13. E se vocês quiserem mais informações, quiserem tirar mais algumas dúvidas, também vocês podem colocar comentários aqui no nosso vídeo, perguntando, tirando as dúvidas de vocês, ok? E se gostaram da nossa aula, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula!